dar início ao nosso segundo módulo aqui do curso de Verão em Direitos Animais, com a professora Paula Brigger, que é coordenadora do Observatório de Justiça Ecológica junto comigo e é minha amiga, né, de longa data. Eu sempre gosto de compartilhar isso, porque a Paula é minha colega, né, no grupo de pesquisa, mas ela foi minha professora também, né, fez parte da minha banca de defesa de dissertação de mestrado, e eu tenho muito orgulho do trabalho assim que a gente desenvolve hoje, né, dentro do Observatório de Justiça Ecológica. A fala da Paula, que a gente colocou um título Olhares do Abolicionismo Animal, porque ela vai abordar, né, vários aspectos e vários temas que ela trabalha ao longo da carreira dela de pesquisadora, né, e de professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Paula, a palavra é tua e a gente vai aqui com a Leatrice, né, passando os teus slides. Obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco conversando no dia de hoje. Tá. Bom, eu que agradeço o convite, né? Sempre, apesar de ser da casa, digamos assim. E vamos então, sem mais delongas, né, dar início depois desse suadouro. Eu, pelo menos, estou aqui suada mesmo, porque subi desse escada aqui, tentando, né, resolver o problema. Mas, enfim. Então, né, hoje o que eu vou abordar são três temas, na verdade, guiados por um único olhar, né, que é a dominância da nossa racionalidade instrumental sobre a nossa forma de ver o mundo, né? Então, pode começar a passar o próximo. Então, né, um resumo do que seria essa racionalidade instrumental, né? Então, a natureza ela não tem valor intrínseco, né? Só de instrumento, valor de uso, né? A natureza ela é também vista como uma grande fábrica, como uma parte produtiva do todo, né? Isso também muito voltado para a produtividade econômica, enfim, crescimento, tudo aquilo que a gente já sabe bastante. Próximo, por favor. E também somos dominados por uma cultura cientificista, né? E uma fé crítica na ciência, mas a ciência também não é neutra. Eu acho que é um grande erro, assim, dentro da academia, a gente achar que a ciência é neutra e apenas o uso dela que pode não ser. Não, a ciência também não é neutra, porque ela parte de determinados paradigmas, né? E no caso, por exemplo, os textos que eu vou disponibilizar, porque assim eu só citei bibliografia, mas eu posso depois pedir para que o grupo poste, né? Vai ter mais detalhes, né, sobre isso, mas assim, basicamente a nossa ciência que se tornou hegemônica, dominante, ela é uma ciência branca e europeia, né, na sua raiz, né? E próximo, por favor. A quantificação da natureza, então, serviu como uma base muito forte, muito firme para essa ciência, né? A matematização da natureza, que acabou, então, criando essa ilusão de uma realidade autônoma, né? Absoluta, independentemente do olhar humano, e acabou separando a ciência da ética, então, né? Quer dizer, criou uma dificuldade, como mostra aí o slide, de nós vermos os nossos, eu boto aí bem objetos, entre aspas mesmo, né? Porque não são objetos, mas assim, no caso extremo de serem animais, seres sencientes, conscientes, em termos de causas finais. Então, a gente não consegue vê-los em termos de causas finais e mais como objetos. Próximo, por favor. Então, a vivissecção, ela nada mais é do que uma expressão desse paradigma, dessa visão de mundo e também do especismo. Próximo, por favor. Então, né, basicamente, os opositores da dissecção, que é o caso nosso aqui de todo o grupo, né, eu já escrevi alguns trabalhos sobre isso, né, seriam, então, basicamente pelos direitos animais, né, e também pelo especismo. Né, quer dizer, no caso, o especismo como base para o não tratamento, né, para a não extensão de considerações morais, né, com relação aos animais, e também pelo fato da vivissecção ser considerada por muitos como uma fraude, especialmente quando se trata, por exemplo, não uma válvula que vem do suíno, uma parte do animal, mas os modelos animais para estudo de drogas, né, da ação de drogas e também de doenças. Né? Então, muitos pesquisadores consideram isso como uma fraude, né, anti-ciência. Então, a gente vai tratar um pouco disso. Bom, o especismo, então, próximo slide, por favor. Próximo, por favor. Isso.
essa figura aí que eu gosto bastante, né? Que tem aí do lado direito da tela, né? Então, o especismo, a gente está no slide anterior, o que tem isso, esse aí, é uma discriminação, né, praticada contra outras espécies animais, né, com base em diferenças que são moralmente relevantes. E quem propôs o conceito, então, que foi o filósofo e psicólogo britânico Richard Ryder, isso lá nos anos 70 do século passado, né, ele fez, então, uma analogia com o sexismo e o racismo, que também são formas de preconceito baseadas em diferenças moralmente relevantes, né? Então, muitas vezes, a simples constatação de uma diferença, por exemplo, os cães, né, que estão aqui na minha casa, outros animais terminam o seu corpo por uma cauda, né? Eles têm pelo, nós não. Então, diferenças na aparência são usadas como pretextos para a não aplicação do princípio da igualdade, né? E aqui, quem desenvolve isso muito bem é o Peter Singer, né? Entendida como igual consideração de interesses semelhantes. Eu não tenho tempo para entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente seria a gente ver quais são os interesses dos animais, né? Então, por exemplo, não ser aprisionado, não ser torturado, não ser morto. O resto pode ser bastante discutível, né? Próximo, por favor. Então, esse especismo, ele acaba levando à banalização da violência contra outras espécies animais e até uma certa necrofilia, né? Quer dizer, chega-se ao ponto até de não só banalizar tudo que se faz de crueldade contra eles, mas assim achar além do normal até ter um certo gosto por isso, né? Bom, então, assim, os animais são submetidos a um sem número de atrocidades, eu só pontuei algumas aqui, como esse teste LD50, teste de Draves, né, que são testes em que eles muitas vezes sofrem queimaduras e químicos tóxicos, né, nado forçado, choques, suspensão da cauda, queimaduras, né, fraturas, transplantes, manipulações genéticas e por aí vai. Próximo, por favor. Bom, e a vivissecção também, né, como eu falei, como enquanto fraude científica, né, é muito por conta da fé acrítica no paradigma mecanicista. Próximo, por favor. Então, assim, quais são algumas características, né, bem resumidamente, da visão mecanicista de mundo, né? Então, o universo como um sistema mecânico, né, composto por blocos elementares de construção, né? Conhecimento, desculpa, conhecimento analítico, né, caracteriza muito a nossa forma de conhecer o mundo, e o conhecimento analítico sempre ele acaba levando ao reducionismo, ao estudo de partes cada vez menores, né? E a visão do corpo humano e dos animais como máquinas, né? Isso aí é bem metáfora cartesiana, né? E eu não sei também entrar em muitos detalhes, mas assim a nossa medicina tradicional, ao dividir o corpo humano em especialidades, ela se encaixa muito bem dentro desse paradigma, né? Então otorrinolaringologista, o oftalmologista, enfim, por aí vai. Bom, e já na visão sistêmica, né? Próximo slide, por favor. As partes elas estão concertadas entre si, concertadas com C, né, e não com S, porque é uma alusão aqui a um concerto, né, musical, até a gente poderia fazer essa analogia, né? Então, as partes elas se retroalimentam, elas se influenciam entre si, né? Então, não é uma mera questão de você pegar parte de um todo, por exemplo, como um corpo humano, separar em pedaços, especialidades e estudando essas partes você vai ter um conhecimento do todo, né? Próximo slide, por favor. Um exemplo emblemático disso, né, é que pela própria teoria da evolução, né, todas as espécies, né, elas são formadas da mesma matéria básica, né, que é o DNA, as mesmas bases nitrogenadas, enfim. Então, a matéria-prima é a mesma, porém, o arranjo genético, o arranjo desse material genético muda bastante. Então, aqui, de novo, né, eu faço essa comparação, essa analogia com a música, né, que de 7 notas musicais você tem Led Zeppelin, você tem Johann Sebastian Bach, você tem pagode, você tem, né, uma infinidade de músicas, né? Então, no mundo vivo, né, no mundo da vida, é a mesma coisa, né? E essa complexidade, então, ela é muito grande, porque os arranjos são infinitos, digamos assim, né? O próximo slide, então, por favor, eu
assisti uma parte, eu estava aqui ainda na batalha, né, com a questão da apresentação, mas eu vi que a Beatriz falou em chimpanzés, né? Então, aqui esse é um spot publicitário da Humane Society, né? Aqui está tão pequenininho que eu não consigo ver, mas acho que é isso. Dizendo, então, que os chimpanzés, enquanto eles partilham conosco 96%, né, do material genético do DNA, e as emoções são muito semelhantes, as respostas fisiológicas e imunológicas são diferentes ao ponto de torná-los péssimos modelos para testes, né? Então, próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. É engraçado que saiu ao contrário. Não, desculpa, pode voltar, por favor. Olha que engraçado, saiu de cabeça para baixo. Bom, aí é uma foto do Dr. Neil Barnard, né? Que é um opositor da vivissecção com muitos argumentos, enfim, aliás, ele tem todo um estudo em medicina fantástico, né? Baseado na não vivissecção e no veganismo. Mas aqui o que está de cabeça para baixo diz mais ou menos o seguinte, né? Testar em indivíduos cujo DNA é diferente do seu é mais ou menos como você medir a temperatura da água numa pia antes de mergulhar na banheira. Então, quer dizer, são eventos separados que não têm nada a ver. Agora sim, por favor, o próximo slide, que ainda é o Dr. Neil Barnard, né? Então, segundo ele, a primeira vez que eu li isso há 17, 18 anos atrás, quando eu estava começando a escritura lá do livro Amigo Animal, eu fiquei impressionada, porque isso estava em inglês, eu estava até duvidando da minha capacidade de ler, né? Porque está ali em vermelho, diferentes projetos com diferentes espécies, você comprova qualquer teoria, né? E aí que começou a me chamar muita atenção, né, dessa questão científica de como são falhos os testes com animais. Então, tem inúmeros problemas que advêm de dosagens, via de inoculação, idade, né, complexidade ambiental, etc. E, de novo, então, pessoal, puxando para quê? Para essa visão sistêmica, né, holística, ecológica que eu estava colocando hoje. As partes elas estão concertadas entre si, elas não são eventos isolados. Quer dizer, a partir do momento em que você muda uma dosagem, muda uma via de inoculação, você muda o sistema, o teu experimento como um todo. Não é um detalhe, né? Não é um brinco dentro de um botão diferente numa roupa, você muda tudo, né? Por favor, o próximo. Aqui também vou tentar resumir, porque eu tenho tantos slides que eu estou um pouquinho preocupada com a paciência de vocês. Mas, assim, diferenças entre nós e os ratos, né? Então, eles respiram obrigatoriamente pelo nariz, então isso pode alterar a forma como uma substância entra pela corrente sanguínea. Então, de novo, a história das relações, né? Que é super importante dentro da visão holística ecológica, né? A secreção de ácidos no estômago é contínua, né? Diferente de nós. Próximo slide, por favor. Eles são animais de hábito noturno, suscetíveis a doenças diferentes das nossas, têm diferentes requerimentos nutricionais, são incapazes de vomitar, têm um tempo de vida muito mais curto, né? E ainda tem diferenças entre linhagens, macho e fêmea, etc. Então, assim, pensar que usam um animal que já tem um DNA diferente, com todas essas diferenças para testes, a gente vai depois ver um slide que fala por que os testes são tão caóticos, os resultados, né? Falíveis, né? O próximo slide, por favor. Só um rápido comentário, né? Eu já tinha apresentado isso até em outras vezes, né? Mas é um estudo típico sobre hipotiroidismo, então mostrando como a canela agrava e tal, só que a quantidade de canela consumida pelos ratos equivale a uma porção de 3 a 4 gramas por dia para os humanos, né? E isso ainda ligado àquilo que eu falei, ao fato deles terem uma vida muito mais curta, de não poderem vomitar, isso aí muda completamente, ou pode mudar completamente os resultados, né, de um estudo. Próximo slide, por favor. Então, esse slide que fala da eficácia, né? Então, quando há sucesso, né, é ciência ou coincidência? Para mim, é coincidência. Né? Às vezes eu comento em outros debates, né? É como eu, que não sei jogar basquete, ou enfim, né? Sou péssima com uma bola na mão, ficar em 100 tentativas numa cesta, eu acabo acertando 2. Aí eu mando filmar só aquelas 2 ali. E digo assim, olha só como eu sei, né, fazer cesta. Então, aqui tem um dado
bem catastrófico, né? Que é cerca de 30% das drogas testadas com sucesso em animais são tóxicas em humanos, 60% não mostram eficácia, e com drogas neurológicas a taxa de conversão, de tradução, é mais baixa ainda. Né? Próximo, por favor. Bom, aí pessoas poderiam perguntar, poxa, né, me preocupa muito o bem-estar dos animais, eu sou contra a crueldade, mas se a gente não fizer testes em animais, em quem a gente vai testar? Né? Bom, então, em quem não, né? Então, aqui várias alternativas, substitutivos e alternativas, que também tem uma pequena diferença, depois eu comento sobre isso. Né? Então, estudos in vitro, simulações por computador, células-tronco, química combinatória, a epidemiologia, observação clínica e autópsia, por exemplo, que são métodos bastante antigos, né, tradicionais, que vêm numa linhagem já secular e que têm sido bastante negligenciados, poderiam contribuir muito. Né? E ali o último tópico, órgãos em chips, né? Próximo slide, por favor. Né? Que são, então, uma inovação bem independente da tecnologia, inovação maravilhosa, porque tem umas péssimas, né? A tecnologia ela tem isso, né? Então, esses órgãos, tecidos, né, imitam a função então de pulmões, fígado, coração, sistema nervoso e tal, e são usados então para prever se um candidato a medicamento ou vacina, atenção, vacina contra a Covid, por exemplo, né, ou algum agente biológico são seguros ou tóxicos, né, para os seres humanos. Então, são métodos bastante rápidos, eficazes e sem nenhum prejuízo, né, já que não usam os animais. Né? Próximo slide, por favor. Aí tem uma... Ai, de cabeça para baixo de novo. Pelo menos é assim que eu estou vendo aqui em casa. Não sei se eu estou com... Talvez eu esteja com o celular virado, vai ver que é isso. Bom, pessoal, o que mostra esse slide, eu acho que é isso. Acho que o celular é que está virado aqui. Mas, enfim... Não, Paula, acho que é o slide mesmo que está assim, Tá mas virado? tranquilo. Pode Bom, continuar falando que a gente está ouvindo, acho que está todo mundo entendendo. tá legal. Então, esse é o Lung on a Chip, né, que seria um pulmão num chip. Quem quiser, depois, tem videozinho na internet fantástico mostrando como isso funciona, bem didático, assim, videozinho de, sei lá, 4 minutos, né? Então, esse é um exemplo. Né? Tem vários outros, né? Porque temos outros temas para tratar aqui, né? Bom, então, assim, por que tudo isso continua, né? Então, manutenção do maldito mundo produtivo, né? Então, a indústria farmacêutica, né? Que é um setor extremamente lucrativo, né? A própria indústria química, né? Que assambarca um percentual gigantesco, acho que mais de 40%, ou talvez por aí, uma vez li no livro, que era essa ordem de grandeza do PIB mundial. Infelizmente, dentro da academia ainda, muitos interesses para obter fundos e se graduar, enfim, ter seus diplomas, TCCs, dissertações, né? E ainda toda essa indústria de exploração direta, que são gaiolas, fornecedores de animais, aparelhos de contenção e etc. Próximo slide, por favor. Tá, esse aí eu já falei, pode passar o próximo. Isso. Tá, e aí hoje tem um questionamento, as comissões de ética no uso de animais. Né? Bom, primeiro eu diria, eu fiz parte de uma comissão dessa, então essas comissões não são de ética, e sim de verificação de correto uso técnico de, por exemplo, como os animais estão sendo manipulados, como são mortos, né? Porque eles chamam eutanásia, mas isso não é eutanásia. Né? Eutanásia é para aliviar um sofrimento pelo interesse do animal, e não é o caso aqui. E, assim, basicamente são formados por vivisseccionistas, pessoas que acreditam nos testes com animais, profissionais, muitas vezes alegam desconhecer a área dos colegas. Então, eu ouvi colega dizer, mas o fulano, doutor fulano já faz isso há 15 anos e essa tradição de pesquisa já tem 30. Eu falei, mas isso não quer dizer que esteja certo. E outra, então, o que o colega está fazendo numa comissão de ética se não consegue, né, emitir uma opinião sobre o assunto? E talvez o pior empecilho seja realmente, que acaba pegando tudo isso, que é a visão mecanicista e especista, que impede, então, esses membros de verem alternativas. Bom, a gente terminou o primeiro tema, então, desculpem se eu estou correndo muito, mas é aquele panoramão, né? Então, isso, obrigada, já pode passar o próximo.
Então, outra consequência inevitável dessa visão de mundo instrumental, que vê a natureza como uma grande fábrica, uma parte produtiva do todo, tal, e de onde a gente tem que extrair o máximo possível, né, de recursos, são sociedades não sustentáveis. Próximo slide, por favor. Então, setores produtivos, né, impactantes temos muitos, né, o petroquímico, por exemplo, siderúrgico, mas o agropecuário, ele hoje tem um impacto gigantesco sobre o planeta, pode passar o próximo, né? Eu vou também aqui só resumir os textos que eu vou depois disponibilizar, trazem muito mais detalhes aqui, é um tema também, como eu falei, não tem como eu trazer todas as informações. Tem um estudo que mostra que, a continuar tudo como está, em 2050, a indústria de carne e laticínios vai jogar, né, ser responsável por 80% dos gases de efeito estufa, né? Então, como isso é medido, né, de novo, a visão holística sobre a sustentabilidade do produto, então, isso é medido ao longo da cadeia produtiva, desde o momento que se mexe na terra, que se desmata, quanto emite gasolina, gasta para transporte, né, energia para moer ração, enfim, processamento do gado, etc. Tá? Então, próximo slide, por favor. Então, como diz a Melanie Joy, né, a nossa dieta carnista ela está associada a essa destruição de grandes ecossistemas do planeta inteiro, aqui no Brasil, principalmente a Amazônia e o Cerrado, né, porque se fala muito da Amazônia, mas o Cerrado ele tem cerca de 20% apenas bem preservado. E a gente adotando, então, essa dieta carnista, né, rica ou não, mas, enfim, que contenha ingredientes de origem animal, a gente acaba destruindo esses ecossistemas, causando esses incêndios, etc., sem sair de casa. Não precisa você ter o machado na mão. Próximo slide, por favor. Então, alguns dados interessantes que muitos já ouviram falar, mas, por exemplo, os tais rios aéreos amazônicos, né, que cada árvore coloca na atmosfera cerca de 1.000 litros de água por dia, quer dizer, cada árvore é uma caixa d'água. Então, imagina a retirada extensa de uma grande região, o que isso vai causar em termos de balanço hídrico, né? Próximo slide, por favor. O cerrado, né, como eu falei, que tem cerca só de 20% bem preservado, né? Então, ele é o segundo maior bioma da América do Sul e também berço das três maiores bacias hidrográficas. Então, a gente está falando aí, por razões um pouco diferentes, de duas caixas d'água gigantescas, né, que vão ter uma interferência enorme no balanço hídrico, não só brasileiro, mas com consequências para os dois hemisférios, que são Amazônia e Cerrado. Próximo slide, por favor. Então, por exemplo, no Mato Grosso, um estudo que eu peguei agora para um capítulo de livro que eu estou terminando, mostra artigo agora de 2020, que nas fazendas de soja entre 2012 e 2017, 95% de desmatamento foi ilegal e 80% ocorreu em apenas 400 fazendas. Então, esse mesmo texto que eu estou escrevendo, eu cito lá um trabalho do Pádua, né, que fala do período que tinha escravidão no Brasil, e tem o José Bonifácio, né, que era um abolicionista, que fala, que une, né, então, essa visão das grandes propriedades ao escravagismo e à destruição da natureza. E a gente vê, então, que séculos se passaram e nada é feito, a gente não caminha, é muito triste, né? Próximo slide, por favor. Então, assim, globalmente, né, a pecuária ela é responsável por mais de 90% da pegada hídrica da humanidade, né? O que seria a pegada hídrica? Seria a quantidade de água necessária para você produzir um produto, né? Então, também, de novo, com a visão holística, todas as fases, né? E quase um terço, praticamente um terço, são produtos de origem animal. Então, a pecuária, sim, ela tem uma pegada hídrica gigantesca, né? Em termos de uso direto de água, né? Próximo slide, por favor. E aí, assim, o sem número de maldades e de impactos, eutrofização, né, que é o enriquecimento por matéria orgânica, com criação de zonas mortas. Antes era só em ambientes continentais, né, em águas doces, agora até os oceanos têm zonas mortas, hoje já temos aí mais de 400 zonas mortas pelo planeta, degradação de recifes de coral, degradação de solos, né? Enfim, e o próximo slide pode passar rapidamente, que é só mostrando o próximo tópico, perda de biodiversidade, né?
Então, assim, esse estudo, que até tem um estudo já de 2020, mas eu coloquei o dado embaixo, esqueci de botar ali em cima, né, no título. Entre 1970 e 2016, o número de vertebrados, então, mamíferos, aves, peixes, répteis e tal, e anfíbios diminuiu em 60%, e nas sub-regiões tropicais das Américas, ou seja, aqui em casa, é uma das casas onde isso aconteceu, o declínio foi de 94%. Né? E perda e degradação de habitats são as principais causas. Então, já não bastasse essa expansão louca da pecuária e de pastagens, né, para plantando comida para alimentar animais e não pessoas, né? E ainda por cima, nesse governo, nesse desgoverno Bolsonaro, N projetos de lei, que agora eu estou no grupo contra a caça, um grupo aí de WhatsApp, eu já até perdi a conta, quantos projetos de lei para armar os cidadãos e pessoas com direito a caçar, matar animais, né? Próximo slide, por favor. Então, aqui, onde a ética e a ciência elas se reencontram, e também, de novo, numa visão holística, ecológica, né, ao não concedermos, ao não estendermos direitos, né, considerações morais àqueles animais ali da figura do lado direito, as vaquinhas, os porcos, né, as galinhas, né, uma aquarela linda de uma alemã vegana que eu conheci no Luxemburgo, né, num dos encontros que eu fui lá, a gente acaba, então, colocando em risco os genes raros, né, entre aspas, claro, eu botei isso, né, como é o caso ali do lobo-guará e principalmente os predadores de topo, que sofrem muito no planeta. Então, essa interdependência, né, que tanto se propala e pouco se pratica. Próximo slide, preparem-se para o filme de terror. Um estudo, então, desse Bar-On, né, ele é Megafauna System, não, eu estou confundindo o título da Smith, é o Megafauna on the Earth System, alguma coisa assim. Ele mostra que hoje nós temos, em termos de mamíferos terrestres, 96% da biomassa formada por nós e os animais que criamos, aí não é só gado, mas tem os pets também, cães e tal, mas é principalmente o gado, né? E restou, reparem ali no canto direito, apenas 4%, eu vou pausar minha voz agora, 4% de mamíferos selvagens. Apocalipse now, tá, pessoal? E o quadro, no caso das aves, um pouco menos aterrador, mas também 70% das aves existentes no planeta hoje são criadas para consumo humano. Ou, sei lá, talvez essas listas PET que tem hoje, abomináveis, né? Próximo slide, pode passar rapidamente. Então, assim, a biodiversidade se transforma em carne, uma figura também muito impactante para a gente pensar, né? Próximo slide, por favor. Então, assim, mudanças climáticas, né? Fala-se muito de emissões. Eu tem um texto meu que está numa entrevista lá da ANDA, nem sei se está disponível, que às vezes dá uma caída na página, mas, assim, emissões, como eu falei antes, são muito importantes, mas desmatamento, incêndios, essas mudanças no balanço hídrico, né? Essas mudanças qualititativas da fauna e da vegetação. Então, você elimina florestas inteiras e coloca soja. Você faz essa mudança quantitativa ali dos mamíferos. Eles não têm o mesmo papel ecológico, uma vaca ou um animal domesticado não tem o mesmo papel ecológico que a megafauna, que um animal selvagem. Né? A taxa de evapotranspiração também entre uma floresta e uma plantação de soja são completamente diferentes. Né? Então, a gente acaba causando também alterações em ciclos biogeoquímicos, né? Como do fósforo, o nitrogênio e o carbono, diretamente implicado, né, nas mudanças climáticas, e com isso a gente está mudando todo o clima. Próximo, por favor. Um caleidoscópio, então, de insustentabilidade. Então, quando a gente fala em destruição de biodiversidade ou de diversidades, né, a gente também tem a destruição de diversidades éticas, estéticas, né, e étnicas, né, por que não dizer? Próximo, por favor. Então, assim, massacre de minorias, né, conflitos de terra entre quilombolas e povos indígenas, clássico, por exemplo, Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, com pecuaristas, né, e nem crianças são poupadas, né. Então, tem essa foto aí maravilhosa que eu nem gosto de olhar muito, que me dá uma emoção quando eu vejo essas duas crianças aí.
Próximo slide, por favor. Então, né, erosão linguística, né, então, são um dado interessante, né, antes do descobrimento, entre aspas, eram cerca de 1.000, isso aí que se imagina, né, talvez tivesse muito mais ainda dialetos e tal, e hoje são mais de 150 línguas que ainda são faladas, né, por povos indígenas hoje. Próximo slide, sem muitos comentários, né, primeiro escalão do governo, ligado diretamente ao império da carne, né, empréstimos bilionários, aí tem aquela cartilha. Ai, meu Deus, agora me foge o nome. É muita coisa para a gente lembrar. Depois eu lembro e comento. Né? Moendo gente, se eu não me engano. Próximo slide, por favor. Trabalho análogo à escravidão, né? Então, enfermidades psicológicas, mutilações, né? Lesões por esforço repetitivo. Imagina você estar numa esteira, num ambiente frio, né? Com um headphone, enfim, uma proteção por ouvido, porque é um ambiente extremamente barulhento, e obrigada a desossar uma peça de frango em 6 segundos. Próximo slide, por favor. Então, alguns dados que eu até tinha falado num videozinho aí na época da junho do ano passado, né, da Semana do Meio Ambiente, quando começou essa onda toda da Covid. Então, 70% das novas doenças, né, das últimas décadas têm origem animal, são zoonoses e têm relação direta com a busca por alimentos de origem animal. Estão ali os exemplos, né, influenza, a doença da vaca louca, ebola, SARS, etc. E esse estudo de 2013 da FAO, tá? Sem querer ser alguma profeta do apocalipse aqui, mas uma crise muito plausível que se avizinha é uma crise de resistência a antibióticos. Tomara que eu esteja errada, tá? Porque, assim, próximo slide, eu não tinha nem, por favor, eu não tinha nem separado nada sobre isso, eu não tenho dados aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos, cerca de 80% dos antibióticos que quimicamente são famílias muito próximas, ou às vezes até iguais usados em humanos, são usados na pecuária. Isso vai criando, então, resistência microbiana. Né? Bom, e ainda o tratamento imoral sem precedentes dos animais, né? Porque dentro daquela racionalidade instrumental, eles são vistos como meios para os nossos fins. Próximo slide, por favor. Então, aí, à esquerda, no alto da tela, alô, pessoal aí do setor jurídico, né? Eu gosto muito desse slide aí da Vegan Outreach, né? Que ele é 100% legível em várias línguas, né? Então, 100% cruel e 100% legal, né? A forma, especificamente aí essas células, né, de gestação, mas enfim, muitas outras formas pelas quais nós tratamos animais, né? Então, debicagem ali embaixo, pintinhos numa esteira, machos, né? Como eles não serão galinhas poedeiras, serão provavelmente ali serão triturados vivos, né? E aqui embaixo um porquinho que, como ele é um mero produto, ele é mais um, né? No meio daquele monte de produtos produzidos em massa, né? Ele sofreu alguma coisa, talvez por ter sido tirada presa sem anestesia, sem nenhuma precaução, ou quem sabe cortar o rabo ou a castração, e ele fica ali agonizando sem nenhum tipo de cuidado veterinário, lembrando que um porco ele é muito semelhante aos nossos cães em termos de inteligência, sociabilidade, ciência, etc. Próximo slide, por favor. Um dado que eu peguei ali do Bekoff, né? De novo, a questão da banalização da violência, para a gente ter uma estimativa, né, de tamanho de animais, quantidade de animais mortos por ano. Peixes são 37 a 120 bilhões daqueles que são cultivados, os selvagens pode chegar a 2,7 bilhões, e aves e mamíferos, 63 bilhões criados em cativeiro. Próximo slide, por favor. Ali um dado do Meat Atlas, né, de 2014, mas não deve ser muito diferente hoje, só mostrando a nossa JBS, nossa não, né? Não é minha, mas eu digo, enfim, né? Por dia, 85 mil bovinos, 70 mil porcos, 12 milhões de aves, isso dá cerca de 138 aves por segundo, já morreram várias aqui, desde que eu estou falando só esses 2, 3 últimos slides. Próximo, por favor. Bom, então, assim, pessoal, Declaração de Cambridge sobre Consciência, 2012. Então, consciência animal
ele é um fato científico, pelo menos, né, no que diz respeito a aves, mamíferos e animais como polvos. Né? Então, se eu estou subindo o Morro da Lagoa, risoto de polvo, eu digo, meu Deus, risoto de ser senciente, ser consciente de si. Né? E agora tem esse filme aí que eu recomendo, eu até fiz uma postagem sobre alguns questionamentos, mas, enfim, muito interessante, o meu professor polvo, eu acho bem bacana de ver. Então, assim, esses animais, principalmente mamíferos, eles têm comportamentos altamente complexos, como luto, regras de convivência social, empatia, né? E até justiça. Isso está principalmente nesse livro do Bekoff, embaixo, né? O The Emotional Lives of Animals. Né? Que mais? Bom, pessoal, e também o óbvio, né? Basicamente, são os animais da Declaração de Cambridge sobre consciência que nós comemos, certo? Isso é um fato extremamente grave e chocante. Próximo slide, por favor. Então, nós precisamos, né, de uma quarta dimensão na sustentabilidade. Né? O desenvolvimento sustentável é um termo extremamente polissêmico, ele pode ter muitos sentidos e, dependendo do autor, se agrega uma dimensão política, uma dimensão cultural, estética, enfim. Mas eu proponho já há alguns anos uma quarta dimensão ética, né? Porque a ética ela serve como um grande guarda-chuva que pode abrigar muitas dessas outras questões, inclusive a política, por exemplo, né? E lembrando que pelas três dimensões ali, ambiental, social e econômica, o especismo ele não entra em nenhuma delas, né? Então é preciso uma dimensão ética para a gente dar conta de uma realidade muito mais complexa que a gente tem hoje, né? E já que nem a ciência nem a ética respaldam o especismo. Bom, pessoal, último tema, então, pode passar o próximo slide. Eu espero que vocês não estejam cansados. Depois que eu pego no tranco, eu vou em frente. Então, as possibilidades de mudança, né, elas são basicamente duas, né? Ou via legislação ou via educação. Né? Também podem ser guiadas por ego ou ecoações, né? A liberdade ou coerção, sendo que a educação ela é o universo privilegiado, né, da liberdade como consciência da necessidade. Na educação existe também uma certa coerção, assim como dentro da legislação você tem possibilidades educativas, educacionais, né, ao longo do tempo. Né? Mas, enfim, a educação seria aquele universo privilegiado, né, de liberdade. Próximo slide, por favor. Bom, eu então comecei a minha carreira trabalhando a questão da educação ambiental, né? E aí tem todo aquele questionamento, poxa, o que o adjetivo ambiental posto na educação significa, né? Significa que a educação tradicional não tem sido ambiental. E isso é uma obviedade, né? Porque, na verdade, a educação ela não é formada por valores que pairem acima de uma sociedade, ela vai refletir, reproduzir, legitimar aqueles valores, né? Então, se nós vivemos num mundo não sustentável, sociedades não sustentáveis, como eu coloquei lá no início, a educação tradicional ela também não vai ser sustentável. E bacana, né? Fui, digamos, estudando e escrevendo sobre isso até esbarrar na questão, né, do especismo, dos outros, nossa relação com os outros animais. Por quê? Né? Porque a educação ambiental ela é especista. Infelizmente, ela pode até dar conta do meio ambiente sob certos aspectos, mas ela é extremamente específica. Isso por quê? Né? Próximo slide, por favor. A educação ambiental ela é pautada dentro de uma ética conservacionista clássica, né? Que, por sua vez, nasceu no seio da racionalidade instrumental. Então, vira e mexe, eu estou voltando a essa razão instrumental, porque ela está na base de tudo que eu estou discutindo aqui hoje. Né? Então, a gente ainda está muito preocupado em preservar genes valiosos. Então, os animais predadores de topo, animais que estão em extinção, né? Ecossistemas, mas a gente não, dentro da educação tradicional e mesmo da educação ambiental, a gente não consegue ver os animais como sujeitos de uma vida, como diz Tom Regan. Né? Próximo slide, por favor. Para alívio de vocês, estamos na reta final. Então, né, eu proponho uma educação ambiental crítica, ela seja uma educação abolicionista e antiespecista, né, que eu chamei de educação duplo A, então ambiental e abolicionista animal. Próximo slide, por favor.
Mas, para isso, a tese central é que essa educação ela não pode ser uma ilha de uma outra racionalidade. Ah, como assim ilha de uma outra racionalidade? É exatamente o nosso curso aqui, pessoal. Nós somos aqui, esse curso de verão, Direitos Animais, é uma ilha de uma outra racionalidade. Enquanto for assim, as mudanças vão ser muito tímidas. Na verdade, essa educação ambiental, é, abolicionista animal, que, aliás, a educação não deveria ter nenhum desses adjetivos, né? Ela teria que ser educação como um todo. Tá? Próximo slide, por favor. Então, assim, um preceito, né? Eu tinha elencado 10 para educação ambiental e eu adaptei, mas alguns já foram falados ao longo, então não vou nos 10, eu só vou focar em alguns mais importantes aqui. Sim para a diversidade, não para as hierarquias, né? Então, precisamos adotar paradigmas não antropocêntricos, né? Zoo, bio, eco, enfim, mas que não antropocêntricos, cada um deles tem uma diferença, que também não me cabe entrar agora aqui, né? Mas, principalmente, ensinar desde as crianças pequenas a não exercer domínio sobre o outro, né? Independentemente da forma. Então, racismo, sexismo, imperialismo e especismo, né? E até porque todas essas são ego-ações, né? Próximo slide, por favor. Então, por exemplo, me preocupa muito ainda ver professores levarem alunos nos zoológicos para conhecerem os animais. Não, é um reforço do especismo, né, via currículo oculto. Porque, assim, por mais que o animal esteja bem tratado, como diz o Gary Francione, eu gosto muito dessa questão, que eu acho básica, né? Os animais não são propriedades. Então, o que está errado não devem ser propriedades, né? Então, o que está errado não é o tratamento bom ou mal, e sim o uso dos animais. Então, a gente não tem o direito de usar os animais. O currículo oculto, alguns acham que é um conceito ultrapassado, para mim continua atualíssimo, né? Seriam normas e valores, então, que são efetivamente transmitidos em sala de aula, regras sociais, etc., mas que não são mencionados quando dos objetivos. Né? Então, aquele professor que faz uma piadinha sexista, né? Meio machista e tal, aquele professor que cobra horário de uma forma muito contundente. Por exemplo, eu, quando estava nativa na UFSC, ainda 2, 3 horas aula, teria direito de fazer chamada 2 ou 3 vezes. Né? Então, é uma forma de cobrar ali assiduidade. Né? Então, tudo isso é currículo oculto. Tá? Próximo, por favor. Então, assim, no que tange aos animais, né, aqui muito com relação à área da zootecnia, à vivissecção, né, a gente estabelece também muito relações de poder. Né? Então, duas coisas aqui, né, desprezo à vida, né, banalização da morte, da violência, mas também relações de poder. Então, eu, professor, digo que você tem que abrir um animal para aprender, por exemplo, né, e você vai me obedecer. Infelizmente, eu passei por isso e, enfim, criei uma confusão, mas, bom, esse é outro capítulo. Próximo slide, por favor. Então, assim, a nossa educação tradicional, e mesmo a ambiental, como eu falei, ela prega, ela impulsiona o especismo de forma orgulhosa, aberta e ostensivamente. Então, por exemplo, na economia, engenharia de produção, zootecnia, nutrição, esse ser senciente, consciente, porco, né, ele é uma estatística, um produto, ele é a comida, ele não é um ser sujeito de uma vida. Próximo, por favor. Algo hoje inaceitável, né, porque a gente sabe que, apesar de eu, por exemplo, ouvi muito isso na minha infância, adolescência, né, que o homem evoluiu comendo carne, essa coisa maravilhosa, parece que o nosso cérebro, né, maravilhoso, evoluiu comendo carne, e hoje estudos mostram que não, né, que foi o cozimento de carboidratos, né, o fogo foi fundamental nos carboidratos e não a carne. Né? Isso, não, obviamente, não tira o papel da carne. Lá no Homem da Caverna não tinha outra coisa. Bom, entendeu? Só que assim, é uma situação totalmente diferente da nossa, totalmente, né? Sem comparação. Próximo, por favor. Então, por exemplo, também na história, na antropologia, né, a farra do boi ainda é vista como uma prática cultural, né? Deixa o povo brincar, aquela coisa. Vocês se preocupam muito com os animais, não se preocupam com as criancinhas e outras. Tive algumas discussões acirradas aí com esse setor aí no CFH. Enfim,
Próximo slide, por favor. Aquilo que é tema, né, do primeiro tópico aqui do debate, né? Então, a vivissecção considerada como um mal necessário, mas na verdade é um mal e é desnecessário, né? Então, aqui no caso específico, né, da vivissecção, isso pode passar sim, pode passar o próximo, né? A gente precisa de reformas curriculares amplas, né? Então, métodos substitutivos, que seriam aqueles, por exemplo, para mim, o que é alternativo e substitutivo? Duas coisas diferentes. Substitutivo seria, em vez de você usar o animal, você usar, por exemplo, Lambda Chip, né, para te dar alguma coisa. E a alternativa seria, em vez de você ter aquele bloco de aulas, você ter, por exemplo, estudos, revisão sistemática, né, sobre o tema em termos de estudos epidemiológicos. Então, isso seria uma alternativa. A gente precisa de novos fundamentos, né, filosóficos e, caso precise, lá na medicina veterinária, né, usar animais ou animais pacientes que vão ter algum ganho, né, com o uso deles, né? Então eles serão pacientes, não serão objetos de uso, ou animais mortos doados de forma ética, né, pelos seus tutores, né? Próximo, por favor. Então, no universo legal, né, é só uma pincelada para dizer, opa, eu sei que é assim, né, que tem toda essa questão da área jurídica, né, mas eu nem vou entrar em detalhe, porque meus colegas aqui conhecem muito melhor que eu, mas apesar de, na legislação brasileira, os animais não serem considerados exatamente como coisas, eles também não são pessoas, né, não são sujeitos de direito, eles ainda são propriedades, né, e a própria Constituição, que é avançada lá no seu artigo 225, ela tem uma redação um pouco quimérica, né, porque ao mesmo tempo veda a crueldade, fala nos animais como garantidores da função ecológica, o que seria uma visão ainda bastante instrumental, né? Bastante dentro de uma ecologia rasa. E, próximo slide, por favor, não basta que eles sejam tutelados pelo Estado, porque as leis não impedem as atrocidades do império da carne. Então, as vaquejadas, o transporte de gado vivo, que é uma abominação, algo que tem sido condenado em todo o mundo, né? E a caça, como eu falei. Próximo slide, por favor, né? Então, pulando já para o que seria o meu último tópico aqui, né? Desses, né? Fora toda a ciência, fora a visão holística, enfim, a gente precisaria também recuperar esse altruísmo e essa sensação de pertencimento, né? Esse slide, esse aí é meu irmão com um porquinho que ele resgatou uma vez, mas é uma longa história, também não dá para contar aqui agora. Próximo, por favor. Então, enfim, né, na aurora do século XXI, a ciência respalda a ética e todas as perspectivas apontam para o abolicionismo animal. Próximo slide, por favor. Um dado só para a gente pensar também, que acho que são os dois últimos, eu acho, slides. O eminente biólogo Edward Wilson, ele propõe já há um tempo, ele e outros naturalistas, né, que a gente deveria destinar metade da Terra para evitar a extinção em massa, né, e a sobrevivência dessas 10 milhões de outras espécies que compartilham o planeta conosco. Porém, hoje, por esse estudo da FAO de 2013, um quarto da superfície terrestre é usada para pastagem de ruminantes e um terço da terra arável global para cultivar alimentos para o gado, né? Então, assim, a gente poderia ter um cenário totalmente diferente, a gente poderia ter também cidades comestíveis, né? Mas para isso a gente teria que ter dietas baseadas no uso de plantas, né? Próximo slide, por favor. Então, só um dado também interessante, né? Se a gente pegasse todas essas pastagens e essas áreas plantadas para comida para os animais, a gente poderia ter mais comida para os seres humanos e biocombustíveis. E esses biocombustíveis poderiam substituir cerca de metade do carvão utilizado no mundo. Então, pessoal, próximo slide só para uma pincelada sobre veganismo, para quem não conhece, né? Eu sou vegana já aí há um pouco mais de 17 anos, né? Então, é um movimento social e uma pauta de conduta ética, né? Que se baseia nessa consideração moral, na visão de que os animais não são propriedades, que nós não temos direito a usá-los de nenhuma forma, né? Então, uma dieta sem ingredientes de origem animal, vestuário também isento, produtos não testados e que não contenham ingredientes de origem animal. E o princípio abolicionista também exclui a compra, né, de animais, como pets, então animais também
utilizados em diversão, cinema, etc., né? Tudo isso seria contrário ao princípio vegano. E é isso. Se quiser, pode postar o último slide para terem certeza que é o último mesmo, que é só a bibliografia. Obrigada, Paula, pela aula. Todo mundo gostou bastante. Tem as manifestações ali no chat que tu podes dar uma olhada. A participação da Paula, né, no nosso curso de verão desde a primeira edição, ó, a gente já está na terceira edição. Ela é fundamental, principalmente em razão, né, do caráter interdisciplinar que a gente busca ter, embora o curso às vezes dê uma ideia, né, que seja um curso de direito, porque é, né, promovido pelo Centro de Ciências Jurídicas, enfim. Mas eu acho que é bem importante, principalmente em razão desse caráter interdisciplinar e também por trazer essa nova racionalidade, né, como a Paula colocou, para a gente, quem sabe, deixar de ser uma ilha, né? Acho que a nossa ilha ela está crescendo aqui com o curso, como eu expliquei para o pessoal, a gente fez as 2 outras edições presenciais, e esse ano, apesar das dificuldades, né, tecnológicas, a gente manteve a edição do curso, justamente, né, para manter esse espaço que a gente tem desenvolvido de trazer essa nova racionalidade. Eu